a intenção aqui é passar para vocês o mínimo necessário para que vocês comecem a advogar com a certificação digital dentro do meio do processo eletrônico. Eu, como usuário, assim como vocês, usuário da certificação digital e usuário do processo eletrônico, principalmente depois das determinações do TJ de que os processos fossem eletrônicos, agora a gente, em muitos fóruns, só se recebe processo eletronicamente, outros ainda estão em discussão, a gente vai ver isso. Trago aqui não só alguns passos, o passo a passo para que vocês comecem a peticionar diariamente, como também algumas ferramentas necessárias para que o advogado 3.0 atue no seu dia a dia. Achei interessante trazer essas ferramentas também, porque muitas vezes a gente acha que a tecnologia atrapalha o trabalho do dia a dia, quando na verdade ela facilita muito. Você ganha dinheiro com tecnologia, você ganha horas de trabalho com tecnologia. Você deixa de enfrentar 6 horas entre você ter que protocolizar um processo, pegar trânsito, pagar estacionamento, usar um motoboy, pegar o ônibus, enquanto você pode usar isso na distância de um clique. 15 minutos você consegue distribuir uma inicial. E é assim que funciona. E assim que a gente tem que vencer essa barreira do desconhecido, daquilo que é novo. A certificação digital é nova, mas eu costumo dizer que é o equivalente a quando o processo deixou de ser escrito com a pena para ser escrito com a caneta, ou melhor, quando o processo deixou de ser escrito com a caneta para ser escrito na máquina de escrever e depois no computador. É tudo um processo de evolução tecnológica. Então eu espero compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho e que a gente vem adquirindo com os estudos que a gente faz sobre a certificação digital. Para começar, o que é a certificação digital? Tenho aqui um termo técnico e um termo prático, né? A certificação digital é a tecnologia por meio da qual se reconhece legalmente a autenticidade dos emissores e destinatários, oferece sigilo e agilidade na troca de documentos eletrônicos, garantindo a privacidade, inviolabilidade e integridade dos dados. O que quer dizer isso? Primeiro, a certificação digital ela garante a autenticidade dos emissores e destinatários. Por quê? A partir do momento que você usa o certificado digital e você tem o seu só um minuto. Ou o cartão ou o token, eles estando sob as regras da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, legalmente eles transmitem dados autênticos, tanto os emissores quanto os destinatários. Isso emissores não só a pessoa que está atrás do computador, mas também o computador que está transmitindo esses dados. E os destinatários recebem esses dados e como se fosse uma autenticação de cartório, sabem que foi aquela pessoa que assinou aquele documento, tanto na troca de documentos entre pessoas, quanto na troca de documentos com os tribunais. Certo? Sigilo e agilidade, porque a certificação digital ela proporciona a possibilidade de que vocês criptografem as informações trocadas. Vou explicar aqui mais para frente por que quando você manda um e-mail, você joga todas as informações que você tem na internet, sem a gente saber. Existem robôs aí pelo mundo, pegando palavras-chave dos e-mails que você troca com o seu cliente, ou com outros advogados, ou com os próprios tribunais, e usam isso e comercializam esses dados. Quem nunca aqui mandou um e-mail falando sobre que tivesse alguma palavra, vamos dizer, Canadá, no e-mail, falando num outro contexto total, e de repente vem uma propaganda em poucos minutos chega uma propaganda de um site de descontos aí, falando sobre descontos para viagens ao exterior. Aí você vê Canadá, você fala, nossa, não é coincidência.
Isso acontece no dia a dia. Então, o certificado digital oferece o sigilo dessas informações. E é ágil, como eu disse aqui. Não tem nem comparação ao tempo que demora. Está todo mundo acostumado a mandar e-mail aqui. Se não tiver, sabe, pelo menos tem noção já que é muito mais rápido do que você telefonar, você manda um e-mail. Eu acredito que todos aqui são usuários de e-mail frequentemente, né? Todos, tá. Todos aqui trabalham com e-mails e com seus clientes, estão nos seus escritórios. Faço essas perguntas porque muitas vezes a gente recebe alunos, recebe pessoas que o primeiro contato com o computador sempre foram restritos ao papel, tem uma certo distanciamento da tecnologia, ainda existe, né? Então é bom fazer algumas perguntas assim para ver com quem que eu estou falando. Garantem a privacidade, inviolabilidade e integridade dos dados. Privacidade porque ele garante, o certificado digital ele garante que você vai trocar a informação só entre o emissor e o destinatário. Não vai deixar ninguém pegar essas informações, não vai deixar ninguém mandar e-mail de site de desconto para você, ou então que não seja site de desconto, eu usei só como um exemplo, mas spams mesmo, até spams. Você manda um e-mail falando sobre um banco específico e vem aquele e-mail, você tem um débito com relação à conta do seu banco, aí você vai lá, nossa, clica, pronto, vírus. Aí todas as suas informações vão para a rede. Ou algumas, ou mais importantes. É muito difícil. Hoje em dia, até aquele mito de que os computadores da Apple não recebiam vírus, caiu. Hoje o computador da Apple tem vírus. iPhone tem vírus. Smartphone tem vírus. Antes não era tão comum isso. É que, infelizmente ou felizmente, todo mundo hoje tem acesso a esses gadgets. E essas pessoas ruins que antes se restringiam a mandar vírus por computadores comuns, laptops, agora evoluíram essa tecnologia para mandar vírus para celular, para mandar vírus para tablets. E pior, né? No celular você guarda às vezes muito mais informações pessoais do que no seu computador. Então isso preocupa. Por isso que é importante conhecer a certificação digital. Ela garante a privacidade dos dados, inviolabilidade. Você para descriptografar as informações que estão dentro de um certificado digital, você precisa de um computador do FBI, equivalente da NASA, alguma coisa assim. Não é brincadeira, é verdade. Você precisa de um computador muito potente para você conseguir, e depois de algumas horas ainda conseguir saber qual a informação que foi enviada e está protegida por aquele conjunto de dados criptografados. Em poucas palavras, a gente pode dizer que o certificado digital é um documento eletrônico que serve para identificar as pessoas físicas, jurídicas e seus servidores. Servidores no sentido de máquinas. As máquinas, quem eu envio pela minha máquina para a máquina do meu receptor. Rapidamente eu vou passar sobre a parte legal da certificação digital. Todos sabem, ou se não sabem, estão sabendo agora, que a medida provisória 2200 instituiu a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. E é ela que atribui a validade jurídica aos documentos eletrônicos e a validade legal à utilização de certificados digitais e, consequentemente, da assinatura digital. Isso está no artigo 1º. Em outras situações, eu leria a medida provisória com vocês, para falar ponto a ponto de algumas peculiaridades que ela tem. Mas eu gosto de falar aqui só do artigo 10. Hoje está se propagando que você só pode usar o certificado digital desde que ele esteja sobre as normas da ICP Brasil. Aliás, estou falando aqui de ICP Brasil. ICP Brasil, ela é um conjunto de normas, protocolos definidos que servem para delimitar como que uma autoridade de registro pode emitir um certificado digital.
Quais são autoridades de registro? CertSign, a Serasa, a própria OAB, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda. Todos eles são autoridades de registro que têm de primeiro nível, que seguem todos esses protocolos, possuem computadores fechados, em salas fechadas, com uma metragem específica. Todas essas especificações, o tipo de computador, o servidor, a máquina, estão na infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Tá? Estão nesse conjunto de protocolos. Então, quando você fala, você tem que estar cadastrado na ICP Brasil, é porque já se deu, a própria lei já dá validade, sabe? Não, a ICP Brasil, ela realmente dá a segurança que a gente precisa para poder validar toda essa troca de informações. Existem outras formas de criptografia? Existem. E a própria lei reconhece isso quando fala no parágrafo 1º do artigo 10, que as declarações constantes dos documentos de forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Então ela fala que o ICP Brasil, quando o certificado digital foi constituído pela ICP Brasil, ele é válido. Mas isso não obsta que as partes se utilizem de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documento em forma eletrônica. Isso só serve atualmente se você troca informações entre pessoas físicas. Não é aconselhável você trocar informações. Não é, na verdade não é nem aconselhável. Não é permitido você trocar informações com órgãos públicos, entidades privadas, sem a certificação digital. Não se aceita. Mas de repente você combinar com o seu cliente, vamos trocar aqui, eu tenho essa forma de criptografia, você convence ele e tal, se você tem certeza de que aquilo é seguro, sigiloso, e ele aceita, ok, vamos trocar. Mas aí o que acontece? Isso não está chancelado pelas normas da ICP Brasil. Não vale a pena cair no conto do vigário de chegar e, não, isso aqui é bom também, mas não é ICP Brasil, então não vamos por outros caminhos, vamos só nos centralizar nas autoridades de registro que estão sob as normas da ICP Brasil. Como eu falei, tecnologia para vírus evolui ao lado da tecnologia que nós aproveitamos hoje em dia. Quais são os tipos de certificado digital? Eu já mostrei aqui os dois tipos de certificado digital. Esse aqui é uma leitora, cartão. Quem usa esse certificado digital de leitora, cartão aqui na... Tá. E esse aqui é o token. Quem usa o token? A maioria usa o token, né? Tá. A leitora, ela foi uma das primeiras a ser utilizadas. Acaba sendo uma coisa um pouco antiquada, porque ela é muito comprida, mas ela é válida. E também de difícil, para carregar é um pouco complicado. Você põe na mala, mas ela se enrosca lá com os outros fios do seu equipamento. Já o token, ele é mais parecido com USB, vira um chaveirinho, é mais fácil de portar. Esses dois equipamentos, eles levam certificado do tipo A3. Vou falar primeiro do A3 porque ele é o mais seguro. São certificados normalmente válidos por 3 anos, em geral válidos por 3 anos, e você pode utilizar ele em vários computadores diferentes. Então, você tira do seu computador, vai num outro computador, vai num outro escritório, vai num tribunal. Você pode usar aquele certificado desde que estejam instalados os programas necessários para que você utilize o certificado. Você pode usar a sua assinatura eletrônica em todos esses computadores. O A1, também é muito utilizado, mas normalmente válido por 1 ano. E ele fica na sua máquina. Ou num pendrive, ou num CD. Você pode colocar... você pode fazer backup desse certificado A1. Qual o problema dele? Entrou um vírus no seu computador, resetou tua máquina, deu algum problema, sumiu o certificado, você vai ter que comprar outro. Então é melhor ficar com o chaveirinho, né? É melhor escolher sempre o A3. Existem algumas empresas que preferem o A1, até para poder compartilhar. É uma prática não recomendável. Normalmente essas empresas elas fazem
o certificado digital para um representante legal da empresa, e aí todo mundo usa. Legal, todo mundo tem a assinatura do cara no computador, daquele representante legal. Eu acredito que aqui possam haver donos de escritórios, e se não houverem donos de escritórios, mas quem conheça dono do escritório, e talvez nesses escritórios tenha um só certificado para assinar todas as petições. Aí se entrega para os advogados e para os estagiários. Aí ele assina alguma coisa que você não revisou, sem a sua autorização, e manda para o tribunal. Não foi você que mandou, não foi ele. Você passou sua senha para ele, você entregou seu token, sua leitora, não foi ele, foi você. Por quê? Certificado digital, ele é a representação tecnológica do seu punho com a caneta. Quando você entrega o certificado digital para alguém, fala, assina aí para mim. Você está equivalente tirando o teu pulso e tua mão entregando com a caneta para ele. Esse aqui, ó, você pode usar a minha mão. Então, é extremamente importante cada um ter o teu. Cada um ter o seu RG, cada um ter o seu CPF, cada um ter o seu equipamento pessoal. Esse é um equipamento pessoal. Como eu falei, se você colocar tentar desenhar como é que funciona a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, ela fica, vocês podem ver, acima das autoridades certificadoras, abaixo do ITI, e ao lado da ICP Brasil, você tem o CGI-BR. Comitê Gestor de Internet do Brasil, ele é um órgão autárquico que serve para discutir as normas de uso da internet no Brasil. Quem já ouviu falar do CGI aqui? Não é muito conhecido. Mas é ele que discute internamente e no exterior as regras de uso de internet no Brasil. Em defesa da liberdade de expressão, em defesa da liberdade de uso da internet, discute os limites da liberdade de uso da internet, quando a liberdade chega muito próxima da libertinagem de uso da internet. É complicado, e isso é assunto para uma outra palestra. Mas é um órgão extremamente importante. É bom vocês conhecerem. Então, depois podem acessar o site. O que você tem no certificado digital? A chave pública do titular, que é a assinatura da autoridade de registro, autoridade certificadora. Então, é o certificado emitido pela OAB. Essa é a chave pública. Nome e endereço de e-mail do portador do certificado. Importante nesse aspecto, que quando vocês retirarem o certificado digital e informarem o e-mail deve ser o usual. Aquele que vocês vão usar e sabem que vão usar para sempre. Ou então, enquanto vocês tiverem a validade, durante aqueles 3 anos, durante aquele ano em que vocês vão usar aquele certificado digital. Então, preferencialmente um e-mail corporativo ou um e-mail pessoal que você também use de backup para o corporativo. Cada um trabalha de uma forma. Mas aí você usa um e-mail grátis ali para deixar, você até esquece. Às vezes você tem 3, 4 e-mails, você até esquece qual é o e-mail que você cadastrou depois de 3 anos. Pô, onde é que eu cadastrei aquele... Qual foi o e-mail? Será que foi nesse site, nesse outro site? Por que isso é importante? Depois, quando estiver chegando no final da validade, a própria autoridade de certificadora vai mandar um e-mail para você falando assim, olha, seu certificado vai vencer. Vai lá para renovar o seu certificado. E aí você não recebe, você não usa o seu e-mail, você não recebe, você perde o certificado, você tem que comprar outro. Prejuízo. Então, deixe um certificado cadastrado no e-mail usual. Dá para trocar? Não. Não dá para trocar o e-mail. Uma vez dado o e-mail, não sai. As informações são invioláveis no certificado digital. Tem lá o período de validade, datado, o nome da autoridade certificadora que emitiu o certificado, o número de série e a assinatura digital do usuário. Como eu disse, que é a representação tecnológica, digital, do seu punho com a caneta. Quais são os cuidados básicos para você utilizar um certificado digital? A senha é muito importante. Você tem que ter uma senha. É claro,
todo mundo já ouviu falar aqui de regras de senha, não pode ser a data do seu nascimento, aquelas mesmas regras que os próprios bancos se encarregaram de orientar as pessoas de não ter. Datas de aniversário, datas de números de endereços, CEPs, não é seguro. Só números, só letras, também não é seguro. Por que não é seguro só números, só letras? Porque é muito fácil de um computador, de um software, de um programa feito para descobrir senhas, encontrar qual é a senha do seu certificado digital. Se você tem uma senha de 4 dígitos numéricos, você tem 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 possibilidades de encontrar a senha. Agora, se você tem uma senha alfanumérica de 4 dígitos, você aumentou aí para 9 vezes 23 vezes 20. E aí a matemática aqui não é o meu forte. Mas todo mundo sabe, dá para todo mundo entender que a senha fica mais difícil de ser encontrado. O computador encontraria? Encontraria. Você tem que ter um computador bom, porque você tem só 4 dígitos. E se for para 5, 6, 7, 8 dígitos? Você tem ali 23 mais 9, 33, sei lá quantos bilhões de possibilidades, e o computador não chega nisso. Então, as práticas de segurança da informação recomendam que atualmente se utilize uma senha de no mínimo 8 dígitos. E não é tão difícil de achar uma senha de 8 dígitos. Você pode lembrar de 4 números mais 3 letras com uma facilidade grande. É só você treinar, só você guardar. Por exemplo, eu gosto de fazer esse teste aqui. Uma senha para o Dr. Alessandro. Poderia colocar sobrenome dele, que é Brecailo, ao contrário, e uma data que ele vá lembrar que seja só dele, que não seja do nascimento dele, que não seja... Pode ser do nascimento da esposa dele. De um filho. Não. Da mãe. Outra data. Da sogra. Não, também não. Nem a dele. Então, pode ser outra data. A data do seu time ganhou o último título. Pode ser também, você lembra? 16 de dezembro, tá bom. Então tá bom. E um detalhe. Uma letra tem que ser maiúscula. A, B, C, 1, 2, 3, 4. É uma senha básica, não se usa essa senha, mas A maiúsculo, B, C, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Aí vocês decidem. Eu tinha uma senha que era o meu CEP ao contrário e as letras, as iniciais do meu nome ao contrário. Bom, é difícil, mas todo mundo sabe o seu CEP. Não? Todo mundo sabe o CEP. Ou o CPF ao contrário. Dá para achar. Isso se chama senha alfanumérica com case sensitive. É o mínimo, 18 dígitos. Eu tenho um colega na Comissão de Ciência e Tecnologia que chama Alex Cardoso e ele tem uma senha de 17 dígitos. Ele trabalha com tecnologia da informação. Ele fala que é uma frase que ele nunca esquece. Eu falei, bom, 17 dígitos, né? Tá bom. Vai saber o que é. Requisitos básicos é um computador, para você usar o seu certificado digital, é o seu computador, um bom computador de última não tão antigo. Hoje os computadores eles vão evoluindo, os softwares evoluem. Em 2, 3 anos você acaba tendo a sua máquina fica um pouco obsoleta, os programas, então a gente tem que renovar isso de tempos em tempos, de 3 em 3 anos, como é a renovação do certificado digital. E o software? O Windows a partir do XP, um editor de texto bom, coloco aqui o Office 2007, mas como ele é pago também indico o BR Office e o LibreOffice, que são os softwares livres. Microsoft Net Framework 3.5, Java e Capcom são arquivos normalmente já instalados com o próprio arquivo de instalação, CD de instalação que vem, então não se preocupem com esses esses programas. Atualmente eles já são instalados para próprias autoridades. Um conversor de arquivos para PDF, porque é necessário para se comunicar com os tribunais. E um visualizador de arquivos em PDF. O mais comum que todo mundo deve conhecer aqui é o Acrobat Reader. Alguém não conhece o Acrobat?
E os navegadores mais comuns, né? O Explorer, o Chrome, o Firefox. E no Mac? No Mac, o certificado digital não funciona, né? Não, funciona. Só que a tecnologia ainda está alcançando os Macintoshes. Então, vocês podem me corrigir que isso muda toda hora. Mas a última vez que eu chequei, para você instalar o seu certificado concedido pelo menos pela Serasa e pela CertSign, você tem que ligar no serviço de atendimento ao consumidor. Eles te ensinam a instalar na sua máquina uma série de programinhas lá que eles mesmos vão te passando por e-mail. Antes de passar para o acesso aos tribunais, que eu vou falar aqui do Tribunal de Justiça, também posso falar do STJ e os e-mails, eu vou falar de algumas ferramentas que eu acho hoje indispensáveis para o advogado 3.0. Algumas vocês devem conhecer, outras vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Se todo mundo tiver ouvido falar, vocês falam que eu pulo, tá? Não quero falar coisa aqui que não seja nova para vocês ou dar alguma dica. Primeiro delas que eu falo é uma ferramenta sensacional que se chama Dropbox. Quem conhece o Dropbox aqui? Vocês gostam de usar o Dropbox? É muito bom, né? É muito bom. O que é o Dropbox? O Dropbox, ele é uma ferramenta de compartilhamento virtual. Vocês já ouviram falar na nuvem? A nuvem é um nome metafórico dado para a situação em que você compartilha arquivos fora do seu computador. Você compartilha ele em vários computadores espalhados pelo mundo, também respondendo uma série de normas internacionais, de segurança de informação. Esse Dropbox, ele compartilha de forma segura, ele cria uma pasta virtual entre você e uma terceira pessoa, entre você e o seu cliente, entre você e outro advogado, entre você e o seu escritório. Dá para imaginar a utilização do Dropbox como rede do escritório. No meu escritório, por exemplo, eu uso o Dropbox. Aliás, eu não sou patrocinado pelo Dropbox, é que eu gosto muito do software. Então, qual é a grande sacada do Dropbox? Ele mantém um backup no seu computador daquelas informações, aqueles arquivos em Word, aquelas petições, os PDFs, as imagens, as fotos de processo na sua máquina. Enquanto que ele deixa também as mesmas cópias automaticamente nessa pasta compartilhada. Então, eu poderia criar uma pasta com o Dr. Alessandro e encaminhar para ele, criar uma petição e ligar e mandar um e-mail para ele e falar assim, olha, aquelas cópias daquele processo que tem 3 volumes, 200 páginas, que está com 200 megabytes, não dá para te mandar por e-mail, mas está no Dropbox. Você pode abrir a tua pasta que daqui a pouco ele vai aparecer aí, que é o tempo do download na máquina dele. Ele não precisa fazer um download, automaticamente aparece, é feito o download na máquina dele. Então isso é bom quem trabalha com correspondentes também. Às vezes você tem correspondentes, você pode mandar esse link e ele não precisa ficar enchendo a tua caixa, ficar naquela expectativa, aquela agonia de, nossa, 15 megabytes, será que vai chegar? Vai chegar, mas não faz isso, ganha um pouquinho de vida, não entra nessa agonia de, nossa, será que vai chegar aquele e-mail? Que isso mata. Então, o Dropbox chegou para salvar. Olha como é que funciona aqui a interface do Dropbox. Você acessa o Dropbox, você está na sua home, e você tem aqui as pastas. As mesmas pastas que estão no Dropbox ficam no seu computador. Um íconezinho pequeno no seu computador, você abre ele, você tem as mesmas pastas, os mesmos documentos que estavam na internet, você tem aqui no seu computador. E você pode definir quem tem acesso àquela pasta específica ou não. Isso como eu ia passar rápido, eu não vou mostrar como é que vocês fazem isso, mas é extremamente didático. Ele dá 4 passos, em 4 passos na instalação desse programa, ele fala como você deve fazer. Tá? Então, essa é uma das ferramentas muito boas, principalmente na troca de arquivos e imagens. Outra ferramenta que eu vou falar para vocês é esse Cam Scanner. Quem conhece o Cam Scanner? 1, 2, 3.
Quem conhece o Cam Scanner tem iPhone ou tem Android? Android. Então o Cam Scanner serve para Android também. O Cam Scanner, todos esses softwares, vale lembrar, são livres. São freewares, tá? Para fotografar processo, esse é o melhor que eu conheço. Hoje você tem smartphones, isso é para quem é usuário de smartphone, então quem não for usuário de smartphone é mais uma ferramenta, é mais um incentivo para comprar um smartphone, qualquer que seja. Você utilizando a própria câmera do seu celular, você fotografa as imagens com o seu celular e fica na mesma resolução, quase na mesma resolução que uma fotocópia, que um Xerox. Aqui eu não consigo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que as fotos elas ficam preto e branco numa definição muito boa, tá? Esse mesmo documento ele transforma as cópias em PDF e manda para o Dropbox ou para o seu e-mail essas fotos depois de editadas. Aquela coisa de tirar a foto. Hoje como é que acontece? Você manda o estagiário lá no tribunal, ele tira fotos, ele volta, fica lá 3 horas editando as fotos e ele, se acabar hoje, ele te manda aquele PDF. Se não, ele continua amanhã. Se ele acabar amanhã de editar as fotos, ele te manda e você precisa das fotos. Aqui não, com o próprio celular, você, enquanto o seu, ou você, ou o seu estagiário, ou quem for, estiver voltando para o escritório, ele já pode editar no próprio computador, no próprio celular, ali, chegou ali, conectou, baixou, entregou para você. É a tecnologia sobrepondo a tecnologia, dando mais velocidade àquilo que já era rápido. Antes o que era antes disso? Pedir cópias pelo tribunal, 2 dias ou mais, dependendo da fila, né? Agora, cada vez mais rápido. Eu acredito que em 1 ano, eu estou sendo otimista, mas eu acredito que em 1 ano a gente já vai ter uma ferramenta que vai tirar foto e já vai mandar direto. Quando você for chegar no teu computador, ela já vai estar lá em PDF esperando você. Se chegar o 4G mesmo, só isso, só chegar o 4G. E de verdade, né? Não que nem o 3G hoje, que é uma grande mentira. Essa outra ferramenta, que eu não consigo abrir neste momento, deixa eu passar para outra aqui. Outra ferramenta bem legal, que é livre, esse ATube Catcher. Como funciona esse ATube Catcher? Às vezes você tem que juntar uma prova, você tem que pegar um documento da internet, um vídeo da internet. Hoje a gente tem vários casos de vídeos divulgados, hoje virou uma bagunça, entendeu? Todo mundo divulga vídeo, não está nem aí com direito de imagem, não está nem aí com difamação, calúnia, faz denúncia mesmo e se esconde atrás do direito da liberdade de expressão. Como eu falei no começo, liberdade de expressão não é libertinagem de expressão. Essa frase eu escutei, eu li uma vez num julgado do STJ, infelizmente não lembro o nome do ministro, mas eu faço questão essa frase não é minha, mas eu guardei isso e vou falar para sempre. Liberdade é diferente de libertinagem de expressão. Então, para que serve essa ferramenta? Na hora que você visualizar aquele vídeo, você já baixa no teu computador. Já serve como prova para o processo. Como é que você vai juntar isso no processo? Atualmente os tribunais recebem em CD. Tá? Eu acho que não dá para fazer uma sequência de frames pequena num PDF. Não dá. Hoje eu não conheço uma tecnologia para isso. Tá? Então, por exemplo, vocês lembram daquele... Eu não vou passar o vídeo, mas vocês lembram daquele caso, da briga do promotor e do advogado, em pleno tribunal de júri, em Santo André? Vocês lembram daquilo? Tá no YouTube até agora. E se o cara quisesse comprovar e foi pro YouTube, quem que mandou botar aquele vídeo lá para denegrir a imagem do promotor ou do próprio advogado? Quem é esse cara? Quais as intenções dele? Quem é esse usuário? O YouTube passou por uma auditoria que obrigou ele a sugerir que os seus usuários utilizem o nome completo. Não existe mais, existe ainda os usuários que utilizam um nickname, um apelido, mas
Hoje, se você entra de tempos em tempos no YouTube, aparece lá. Você não gostaria de utilizar o seu nome inteiro, o seu nome completo, para que a gente pudesse ter um cadastro melhor? Mentira, eles querem fazer isso para poder, para ficar mais fácil de caçar quem tem más intenções no uso livre da internet. E tá certo, tem que caçar esses caras mesmo. Porque você dá muita liberdade e o cara abusa dessa liberdade. O YouTube Catcher, eu vou abrir aqui para vocês verem como é que funciona. Ele tem essa interface. Muito bem. Você cola o endereço, a URL do vídeo, escolhe a saída, a formatação que você gostaria. Se o filme for em HD, tem aqui opção para HD, qualidade de DVD. A mesma qualidade que você tem na internet, você pode reproduzir nesse programa. Até você consegue converter direto para telefones celulares, não só smartphones, mas até BlackBerry serve, telefones não tão sofisticados assim, ele serve também. Ele vai aquela formatação 3GP que é bem bem fragmentada a imagem, mas de repente você precisa para o seu dia a dia, você precisa provar, você precisa levar lá na delegacia para provar que está acontecendo aquilo lá. Aqui o vídeo aqui, ó, você não consegue abrir o computador, não tem Wi-Fi na delegacia, você vai tentar o 3G. Se tiver o 3G ali, se tiver pegando. Não, você leva no seu celular aqui, ó, tá aqui, ó. Olha o ilícito acontecendo aqui. Ou então, na própria audiência, você já apresenta a prova aqui assim. Não tem impedimento para isso. A outra parte vai virar e falar assim, não pode. Não, como não pode? Estou apresentando aqui, não tem outra forma. Não tem um impedimento para isso. Então, é uma ferramenta para esse tipo de situação. Tá? Eu tinha falado de mostrar para vocês aquele outro programa chamado MS Snap. O MS Snap, ele é um programa que evoluiu o print screen. Tá? Às vezes você precisa pegar para fazer uma petição e você tem ali, quer fazer uma referência de um livro e você só tem cópia daquele livro, mas você acha mais bacana você tirar uma foto daquela página, ou então daquele site, que muitas vezes é protegido, você não consegue clicar com o botão direito do mouse e copiar, mas você precisa usar isso como prova, e você só tem aquele e-mail como prova. Você com o MW Snap, você pode recortar e transformar qualquer coisa numa imagem, qualquer ponto do seu computador numa imagem, e você copia e cola na sua petição. É mais uma opção. Eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Querem que eu repita? Não, então tá bom, vamos lá. Falei do Scan. Agora o Adobe Acrobat. O Adobe Acrobat aqui eu falo dele como o único o programa que não é free, né? Não é de graça, você tem que fazer um investimento. Por quê? Eu entendo que hoje a tecnologia ela exige que você faça alguns investimentos em ferramentas para o seu dia a dia. Você tem um computador bom, você tem talvez um tablet, talvez um smartphone. Uma impressora, é caro, a gente não tem disponível, é difícil você conseguir. Às vezes um escritório que está começando, um advogado que está precisando melhorar ali, comprar um scanner melhor, porque o scanner dele quebrou, é duro para conseguir investir em tecnologia, né? É complicado acompanhar isso, é uma reclamação constante. Pô, certificado digital é caro, a gente vai ter que mudar, é obrigatório, mas pô, não dá um pouquinho mais de tempo para a gente ter condições de comprar, né? Mas é necessário, senão vai ficar para trás. Quem hoje não tem um computador,
quem hoje não tem um bom computador, não tem um bom acesso à internet, um bom Wi-Fi, fica para trás, não consegue atender. Na verdade, ele fica limitado à capacidade tecnológica que ele consegue ter. Ele até consegue atender, consegue advogar, consegue atuar, bacana, mas fica limitado. Então eu falo do Acrobat, existe sim o freeware dele na internet, mas eu não gosto, não recomendo, porque ele não faz a mesma coisa que o Adobe Acrobat. O que ele faz? Ele edita PDF. Ele converte os PDFs, assim como o PDF Creator faz isso, o Adobe Acrobat ele deixa você copiar trechos de um PDF, ele deixa você grifar trechos de um PDF, você pode fazer uma petição com o Adobe Acrobat, colocando um link para aquela página. Vamos supor que o tribunal agora tem internet, o juiz tem internet, todos os juízes têm internet funcionando. Vamos supor. Eu acredito que isso não ocorra, mas eu acredito que em boa parte já ocorra. Tem internet funcionando, porque afinal, e-mails, né? Você dando uma petição assim para ele, colocando um link para o doc que está lá embaixo, fica muito mais fácil de ele visualizar aquela informação que você está passando. Procuração, doc 1. Você coloca um link ali no doc 1 e você permite que o juiz clique no doc 1 e já vai direto para a procuração, ele vai poder verificar na hora, não vai precisar ficar passando página ali. Não precisa, é um clique que virou a passada de página. E na própria página ele permite que você volte para aquela página inicial onde ele estava. Tudo uma questão de saber usar a ferramenta. Então, além de possibilitar que você produza melhor a sua petição, né, chame a atenção do leitor, chame a atenção do juiz para aquilo que você quer fazer com que ele entenda, para que você auxilie ele na formação da opinião dele sobre a sua tese, a sua defesa, ele faz uma coisa fantástica, que todo mundo sente falta, reduzir tamanho de PDF. Às vezes você tira fotos e mais fotos, você tem lá um arquivo de 200 páginas, mas ele tem 200 megabytes. Onde que você vai enfiar 200 megabytes? Sendo que hoje você tem uma limitação para isso. Uma petição ela não pode, muitas vezes, ter mais do que 2 megabytes. Senão você, se não me engano, o TRT de São Paulo é isso. Na Justiça Federal já subiu para 10. Mas ainda enquanto a gente aguarda que os próprios tribunais se equipem a ponto de liberar, deixar livre a quantidade de megabytes, que particularmente eu não sou a favor, porque isso liberaria geral, aí você não tem como, é um custo muito alto talvez, ou não, talvez existe a possibilidade com a tecnologia da nuvem de liberar isso, aí fica limitada a capacidade do tribunal, você pode mandar 200, 300, mas aí o problema é o seguinte, como é que você vai transferir 200 megabytes com a internet que a gente tem, que muitas vezes cai, não tem condição. Então, uma ferramenta que, mais do que tudo, diminui o tamanho do PDF é necessária para o nosso dia a dia do advogado. Tá? Então vamos lá. Depois de apresentar um pouco dessas ferramentas práticas, eu vou mostrar para vocês, na prática, como que se faz a assinatura digital de documentos. Então eu tenho aqui um arquivo de Word, acabei de peticionar, tá? E eu quero inserir a minha assinatura digital. Como eu faço? Eu clico no menu do editor de texto. No caso, eu estou utilizando o Word, que eu acredito ser o mais comum, mas também tem essa opção no LibreOffice, no BR Office, nesses arquivos, nesses programas que são gratuitos. Quando você clica no menu, aparece a opção Preparar, e aí você pede para adicionar uma assinatura digital, que fica aqui. Sempre que você visualizar um documento e ele tiver um selinho, que é o mesmo selinho que se colocava em cartas com vela derretida, é a representação disso aqui em certificado digital. Certificado digital, ele é representado, na maioria das vezes, por um selinho de carta antiga. Você fechava com... Atualmente se faz isso muito em convite de casamento. Derrete a vela e carimba com esse selinho, né?
Então, adicionar uma assinatura digital. Detalhe, você tem que estar com o seu certificado digital conectado na máquina, nesse momento. Senão você vai pedir para adicionar um certificado digital e você não vai encontrar esse documento, não vai conseguir, o seu computador não vai enxergar o certificado digital se ele estiver fora da máquina. Basicamente é isso. A não ser que você tenha um A1 que já esteja instalado. Tá? Após pedir que seja adicionado, após o pedido de adição da assinatura digital, vai aparecer aqui o seu nome e você pede para assinar. Logo em seguida vem a sua senha para você inserir. Insere a sua senha. Aparecerá a informação da confirmação da assinatura. E aqui embaixo, acho que eu consigo... Aí fica muito pequeno para vocês, mas logo no rodapé do documento vai aparecer esse selinho informando que aquele documento tem uma assinatura digital. Então aí você assinou o documento em Word. No momento em que ele foi assinado, ele vai certificar de que aquela frase, assinatura digital de documentos, como no exemplo, é o conteúdo daquele documento no momento em que ele foi assinado. Se eu mandar esse documento para outra pessoa e ela alterar esse documento, a assinatura digital perde a validade, porque é o documento adulterado. Essa é a representação digital da adulteração de documentos eletrônicos assinados com certificado digital. Quando você assina... a senhora perguntou aqui, acho que se vocês entendem, se deu para entender a questão de assinar o documento, depois que você assina o documento. Depois que você assina o documento, automaticamente no canto no status do documento vai aparecer um selinho. E esse selinho vermelho vai demonstrar que aquele documento foi assinado. Certo. Então, o que significa esse selinho? Que naquele momento, de acordo com aquele conteúdo, aquelas informações que constam daquele documento são autênticas. Não pode mudar. Se mudar, perde a validade do documento. Ok? É isso. Se você clicar sobre essa assinatura que está no canto, você vai ver toda a infraestrutura de chaves públicas. Conforme eu falei para vocês, que vai ter o nome da autoridade de registro, a validade da assinatura, o nome e o endereço de quem assinou. Isso serve para você verificar a autenticidade do documento. Na assinatura digital de e-mails, acho que poucas pessoas usam assinatura digital de e-mails aqui. Alguém usa assinatura digital de e-mails? Não, né? Sabe qual é a importância de você utilizar a assinatura digital de e-mails? Aí eu vou falar aquilo que eu tinha avisado no começo. Quando você manda um e-mail, se eu mandar um e-mail agora aqui para o Dr. Alessandro, ele vai receber na sua caixa e vai abrir e vai ver as informações que eu passei para ele. Se eu não tiver assinado com certificado digital, essas informações não vão criptografadas. Qual o problema disso? Do meu computador fisicamente para ele, parece que tem uma distância muito curta. O problema é que o meu computador manda para o servidor joga na rede, ele viaja o mundo, ele pode, em questão de milésimos de segundo, ir para a China, voltar para o servidor do e-mail do Dr. Alessandro e ele recebe essa informação. Ou seja, quando você manda um e-mail, você entrega na mão de um carteiro, esse carteiro viaja o mundo com aquela informação aberta na frente dele. Todo mundo que ele passa está olhando aquela informação, chega no servidor de e-mails do destinatário, ele monta outra vez aquele e-mail e entrega. Daí que funciona, e é aí que funcionam aqueles softwares de phishing, são os pescadores. Eles pegam palavras-chave dos e-mails que vocês trocam e vendem essas informações para empresas para que elas vendam seus produtos. E aí vem aquela
chuvarada, aquela enxurrada de spams, que não há anti-spam que aguente. Né? Já não basta aquele seu tio chato que fica mandando PowerPoint para você ter um bom dia. Tem que ter também o site de desconto, tem que ter... E aí, não, legal que você tem que responder, porque senão ele fica bravo com você no churrasco. Fica triste. Então, gente, tem uma questão muito importante envolvida nessa utilização de certificação digital, que não está sendo muito abordada, mas é um mercado que talvez venha a existir e possivelmente vai vir a existir, que é a questão do sigilo profissional. A troca de informações com o seu cliente, ela é, por princípio, sigilosa. Você não pode passar para mais ninguém essa informação. Todos sabem disso. A partir do momento que você entrega para um servidor, e esse servidor corre o mundo com essa informação para depois entregar, porque assim que funciona a internet, o que vocês estão vendo aí? Quebra do sigilo. Né? E aí, você está com vírus no seu computador, aquela informação vai parar onde? Se for um caso muito importante, que envolver a honra de uma grande empresa, ou então o seu próprio cliente. Então esse é um perigo que nós, advogados, corremos, ou os próprios usuários, e não só advogados, médicos, que têm sigilo de informação, vai passar para um... Vamos pensar numa situação, um grande apresentador ali tá com um problema muito sério de saúde, não quer que isso seja falado, vai lá, o médico manda por e-mail para ele, e o médico tá com vírus no computador, aquilo cai na rede, de alguma forma. A lei da Carolina Dickmann surgiu para isso também, para evitar esse tipo de coisa. Na verdade é projeto de lei, né? Caiu as fotos dela lá, não sei porque alguém guarda fotos assim no seu celular, eu acho um perigo muito grande, mas cada um que sabe o que faz, mas a gente está sujeito a ser fiscalizado, vamos dizer assim. Então, a gente não está tão protegido assim na internet quanto a gente imagina. Na verdade, a gente está exposto, a gente está mais pelado do que a gente imagina. Então, por isso que a gente tem que ter senha, tem que ter certificado digital, tem que criptografar. Existem outros programas aqui que eu não falei, que você pode criptografar o seu computador inteiro dentro daquele... numa repartição criptografada que você só acessa com senha, ou seja, se alguém acessar o seu computador, ele vai ver uma coisa em branco, não vai ver nada, só vai ver a tela lá, a área de trabalho, meu computador, mas não vai acessar nada. Bom, mas cadê? Não tem nada aqui nesse computador? Não, na verdade tem, mas só com a minha senha. Então, são aplicativos, são programas muito importantes para o sigilo profissional, para a troca de informação pela internet. No caso, eu peguei de exemplo aqui o Outlook Express, mas eu sei que hoje está muito mais difundido o uso de clientes de e-mail do que há poucos anos atrás. Então você tem o Thunderbird, você tem o Encrypt Mail, você tem outras ferramentas de uso de e-mail, até o Windows Live Mail que você utiliza para troca de e-mails, né, como clientes de e-mails. No caso do Outlook, basta que você entre em ferramentas e opções, vá na parte de segurança e selecione que toda a mensagem de saída deva ser assinada com um certificado digital. Aí você tem que ter o certificado digital lá conectado para quando você for mandar o seu e-mail. E aí você seleciona a conta que vai mandar. Como você seleciona? Você vai em ferramentas de novo e contas, e você seleciona a sua conta de e-mail que vai utilizar essa certificação digital para mandar o e-mail. Então você clica na sua conta de internet, na sua conta de e-mail, no caso aqui, uma conta livre, Yahoo, vai em propriedades, vai na aba de segurança e seleciona o certificado que você vai utilizar, que ou está no seu token, ou na leitora, ou no próprio computador instalado. Então, novamente, você vai em ferramentas, contas, você escolhe a sua conta de internet, seleciona, vai em propriedades. Nas propriedades você vai na aba de segurança e seleciona o certificado que você vai utilizar para assinar os e-mails. Vai aparecer lá o certificado, você seleciona. E quando você for abrir um e-mail, aquela
aquele selinho que eu falei vai estar ao lado. Acho que vocês conseguem enxergar aqui o selinho bem pequenininho. Para vocês está pequenininho, mas vocês conseguem enxergar. Está aqui, ó. Isso significa que esse e-mail será encaminhado com certificado digital. Então aparece aqui o seu selinho de certificado digital. Você, na hora de enviar o e-mail, você digita a sua senha, certifica que é você mesmo e manda para o seu cliente ou para quem quer que seja essa assinatura, que vai ser mostrada para ele como uma assinatura assinada digitalmente. Qual que é a vantagem disso? Hoje você recebe um e-mail, como é que você sabe que foi a mesma pessoa que mandou? Você não sabe, você acredita que é a pessoa que está assinando que mandou para você. Vocês já devem ter presenciado, não, manda do meu e-mail lá, pode assinar para mim. Né? Isso ainda pode acontecer, mas é muito arriscado. Né? Você não empresta seu pulso para ninguém assinar um documento por você. Então você também não deve, não é recomendável emprestar o seu e-mail para uma pessoa assinar por você. Não é recomendável você utilizar certificado digital, compartilhar o seu certificado digital com outras pessoas. Aqui tem um pouco da... Então, rapidamente passando para o peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça. Deixa eu só perguntar aqui, doutor, pode continuar? Então tá bom, estou tranquilo. Quem aqui já peticionou eletronicamente? Já usou os serviços do Tribunal de Justiça? Tá? Quem aqui não utilizou porque não conseguiu? Tá. E quem não usa por tá com medo? Eu entendi que a maioria tá com medo, entendi. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que você... Primeiro acesso ao Tribunal de Justiça, para quem nunca acessou, tá? Vou bem devagarzinho para que todo mundo acompanhe. Antes de falar disso, no começo eu tinha falado sobre os tribunais que hoje recebem petições eletrônicas e só aceitam dessa forma. Tá? No próprio site do TJ, vocês têm essa lista na apresentação. Ficou pequeno aqui na minha apresentação, provavelmente para o fundo ficou menor ainda. Então, rapidamente, Fórum Central de São Paulo, o da Nossa Senhora do Ó, o do Butantã, que já nasceram assim, o Jack Vergueiro. Aliás, atualmente, advogado só entra no Jack Vergueiro, mesmo que em causa própria. Você não consegue ir num Jack comum e entrar em causa própria, porque eles descobrem que você é advogado. Não, você entra no Jack Vergueiro, mesmo sabendo que talvez o outro Jack tenha uma tramitação mais rápida ou menos, com menos fila do que o Jack Vergueiro. Mas é assim que funciona. Então, a partir de 2008, foi no Jack Vergueiro. A partir de dezembro de 2012, foi no Fórum Central. Teve aquele extra time que concederam, mas agora só eletronicamente. Os fóruns de execução fiscal da capital, também hoje, somente eletrônico. No interior, São Luís de Paraitinga, até em consequência de toda a reforma da cidade, Arthur Nogueira, Buri, Flórida Paulista, Nazaré Paulista, Oroeste, Pirangui, Salto de Pirapora. Engraçado, não são nem cidades muito conhecidas da maior parte do público, mas são cidades progressistas, né? São cidades que você pode ver que são fóruns distritais, que entendem, que conceberam essa ideia de tecnologia, que querem evoluir e querem seguir e não encontram entraves políticos nem estruturais, passam por cima disso para proporcionar o ingresso do advogado no mundo digital, no peticionamento eletrônico. Mas claro,
por serem assim progressistas, entendem as dificuldades do advogado e com certeza apresentam possibilidades de que, caso o advogado não consiga mesmo peticionar em seu escritório, uma outra opção, um outro caminho. Afinal, não se pode negar o acesso à justiça, né? Eu ouvi dizer que no fórum da Nossa Senhora do Ó, não sei se ainda isso persiste, mas eles haviam paralisado o recebimento de petições pela internet, porque eles não estavam conseguindo receber, distribuir aquela quantidade de e-mails. Não sei se isso ainda persiste. No Butantan, eles estavam aceitando protocolos físicos, né? O tradicional, protocolo de papel. Mas eles não tinham gente suficiente para conseguir distribuir. Então eles tinham uma sala cheia de documento para ser distribuído, e aí eles pararam. Não dá mais para receber em papel. Então mesmo assim é complicado, a gente está numa fase de transição, então a gente tem que ter um pouco de paciência também. É lógico, vai ter paciência com umas questões que às vezes a gente entende, pô, podia ter um pouquinho mais de força de vontade, um pouco mais de vontade política, mas as coisas devagarzinho, elas vão evoluindo no sentido de tornar a advocacia plenamente digital. O papel, ao meu ver, vai acabar em poucos anos. 20 anos a gente dificilmente vai ter papel. Vocês falam, não, o cara é revolucionário. Não vai acabar. Vai ter pouca coisa em papel. A gente não vai mais utilizar. Já tem até celular transparente. Nem celular de metal vai ter daqui a pouco. Vai ser no pulso. E outras comarcas aqui, que eu não citei, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Franco da Rocha, Itapevi, Itacoacetuba, Itatiba, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Taboão da Serra. Só recebem processos novos pela via digital, desde outubro e novembro de 2012. Tá? Quando vocês entram no site do TJ, sempre é importante ler o manual de instruções. O que é o manual de instruções? A resolução, as normas legais que normatizam aquele procedimento eletrônico. Por quê? A medida provisória 2200, dígito 2, ela autorizou os órgãos do Poder Judiciário a regulamentar livremente, lógico, respeitando as normas gerais, a forma como o processo eletrônico iria se proceder. Então, por isso que você tem diferença de capacidade de recepção de arquivos. Um é 5, outro é 10, outro é 2, outros são vários de 1 mega, outros são meio. Eu já vi um que falava que não pode ser mais que 10, não pode ser mais que 1 mega, e cada folha não pode ter mais que 100 KB. Eu acho que, eu não sei, eu não consegui entender ainda como que isso funciona, porque você não consegue repartir, né, um documento em PDF para saber quanto que tem essa página, quanto que tem essa página. Obviamente um documento de 10 páginas que tem 1 mega tem 100 KB por página, mas não sei porque eu concluí que isso faz parte também da transição. Nós estamos numa transição, então as pessoas estão aprendendo, elas estão entendendo conceitos que não eram popularizados. Ninguém sabia o que era um kbyte, ninguém sabe o que era um megabyte há 5 anos atrás. Hoje as pessoas pelo menos já escutaram. Você pode não saber, mas pelo menos você já escutou o que é um megabyte. Então, daqui a um tempo isso vai virar parte do nosso vocabulário comum, né? O artigo 5º da resolução do TJSP também representa um pouco dessa transição. Vejam que ele fala o seguinte no parágrafo 1º. Os documentos produzidos de forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente por seu autor como garantia da origem e do seu signatário. Repete, em outras palavras, aquela autenticidade, garantia da inviolabilidade que eu falei. Mas no segundo parágrafo, ele fala o seguinte: os documentos digitalizados deverão ser assinados ou rubricados.
no momento da digitalização para fins de autenticação. Como assim? Quer dizer, eu estou digitalizando, eu tenho que rubricar, digitalizar e mandar? Está confuso isso. Então, antes de digitalizar, eu tenho que rubricar todas as páginas e depois assinar digitalmente. Não, eu tenho que assinar cada página. Isso confunde um pouco. Confunde. Na verdade é o seguinte, assinou o PDF e está valendo. É assim que o TJ recebe. É um tipo de coisa que confunde, um tipo de PDF. Então, vamos lá. PDF é é a extensão do arquivo criado para você. Quando você tem se você tem um editor de texto, normalmente ele é um arquivo .doc. Então, atibaia.doc. Tá? Quando você transforma esse arquivo num PDF, um arquivo que é lido por um Adobe Reader, por um Acrobat Reader, por um leitor de arquivos PDF, ele passa a ter a terminação .pdf. Então, como o Excel é o XLS, como a internet é o HTML, são sobrenomes dos arquivos, de onde eles vieram. Ok? Então, esses documentos digitalizados eles devem ser assinados, rubricados. Isso aí é algo que confunde, mas aqui a gente está para tirar um pouco dessa dúvida de vocês. Basta assinar o documento digitalmente, com a infraestrutura de chave públicas, com um certificado digital válido, que tranquilo, gente, fica despreocupado com relação a isso. Tá? Claro, todos os docs têm que ser assinados. Não basta assinar só a petição inicial. Tem que assinar os docs também. Porque senão você não dá autenticidade para aqueles docs. Então, se você separa petição inicial, doc 1 e não assina o doc 1, não tem mais autenticidade. Doc 2, doc 3. Ih, caramba, eu já fiz isso. Então, você pode vir a ser questionado pela validade daquele documento. Pode ter uma decisão anulando aquele documento. Tudo de acordo com o processo, como funciona. E você rebate, você fala, não, está aqui, tá atrás, como se você estivesse fazendo um incidente de falsidade ali, algo parecido. Tudo isso vou falar uma frase aqui. Tudo que é físico tem a sua representação digital, hoje em dia. Tudo tem a sua representação digital, desde o pulso que vira um token, até a petição que vira papel, até o tribunal que vira troca de e-mails, ou o arquivo em papel, aquele armário do seu lado que vira nuvem. Tudo é representado pela via digital. Essa aqui é a interface antiga do tribunal, que mudou no final do ano passado. Mas quando você pede para se habilitar, o advogado pede para se habilitar e ter acesso aos serviços eletrônicos do tribunal, você é levado para o ESAGE. Essa é a interface atual e continua sendo a mesma coisa. No campo, ele vai fazer duas perguntas, se você já está habilitado ou se você quer se habilitar. Se você quer se habilitar, você insere lá o campo da OAB, o seu CPF e clica em iniciar a habilitação. Você lê algumas informações básicas de que você tem que conferir se o seu e-mail está atualizado, como eu já falei, já expliquei porquê. Certifique-se de que o espaço disponível na caixa postal para que você não encha a sua caixa postal e você não receba eventuais mensagens. Filtro anti-spam, para você desabilitar filtro anti-spam para receber e-mails de repente do tribunal. Porque quando você se cadastra, você recebe um e-mail de confirmação de cadastro. E de repente seu anti-spam te manda essa mensagem para a sua caixa de spam. Então tem que ficar esperto quando vocês estiverem se cadastrando no site do TJ ou em qualquer outro tribunal. Não só esperar que vocês recebam esses e-mails de confirmação na sua caixa de entrada. Podem ser recebidos também na caixa de spam. Então fiquem atentos. Cuidado. De repente vocês têm na caixa de spam também um e-mail lá disfarçado, um vírus disfarçado, que te leve para algum site. Então, tomem cuidado na hora de fazer isso. Quando você se cadastrar,
vai ser encaminhado para vocês um e-mail de confirmação. Quando você se cadastra, você vai receber esse e-mail na sua caixa, vai clicar no link que ele vai te passar, e você vai ser enviado novamente para o site do TJ. Automaticamente nesse link, você vai ser enviado para o site do TJ e vai aparecer esse OK verdinho dizendo que você está cadastrado. Operação realizada com sucesso. Tá? É mais ou menos isso que vocês vão receber na caixa de e-mails de vocês. Prezado fulano, você solicitou uma nova senha. Clique aqui para digitar, para confirmar o seu cadastro. E aí você vai voltar e já vai aparecer aqui como operação cadastrada com sucesso. Tá? Pode. Você pode fazer esse cadastro mesmo antes de adquirir o token. Essa foi a pergunta. Tá? Você cadastra uma senha alfanumérica de 8 dígitos, como eu já falei para vocês, todo mundo lembra disso. Depois de cadastrar a sua senha, você vai para a página, você segue os botões ali e ir para a página de login. E aí sim, você volta para aquela página inicial em que você pediu para se habilitar, e você já estando habilitado, você coloca o seu CPF e a sua senha. Quando você colocar o seu CPF e a sua senha, quando você pedir para se identificar no site, no ESAGE, isso eu estou falando para a TJ de São Paulo, tá? Outros tribunais utilizam outros sistemas, porque são independentes, tá? Quando você pedir para se identificar, e você tiver com o seu certificado digital instalado na tua máquina, ele automaticamente vai pedir a sua senha, tá? Então, a partir daí, você já está conectado, você já está identificado, você já está logado como você mesmo no site no sistema do ESAGE. Então eu quero peticionar, vamos dar entrada no processo, vamos protocolizar a inicial. Você primeiro pede para peticionamento eletrônico, nesse menu, não é consulta, não é conferência de certidão, é peticionamento eletrônico. Petição de primeiro grau. Se não estiver aqui, tem aqui no menu da esquerda, petição de primeiro grau. E aí o que acontece? Tudo aquilo que o distribuidor fazia, agora é trabalho nosso. Tá? Então a gente vai ter que colocar o foro, a competência, a classe do processo, assunto, de acordo com uma lista que o próprio tribunal demorou muito para fazer, porque eu conheci os diretores que fizeram isso, eles falaram que eles ficaram meses fazendo essa lista de quais os tipos de processo, quais os assuntos, mas fizeram aquela palavras-chave, né, colocaram o máximo possível, para não ter simplesmente outros, e todo mundo colocando outros por dúvida, né? Então, na dúvida, outros. Não podia acontecer isso, porque senão você ia criar um outro contingente para o tribunal, e era isso que eles não queriam. Então você vai em foro, clica no seu foro. Então, no caso aqui, no exemplo, pode ser Nossa Senhora do Ó. Qual a competência? Cível, família, é uma ação de família, é uma ação cível, é uma conciliação. Você coloca lá também. Qual é a classe do processo? É um processo cível? É um processo de conhecimento, depósito, habilitação? Quem aqui mexe com programas da Receita Federal já está um pouco familiarizado com esse tipo de indexação. Quem aqui mexe com programas da Receita Federal? Faz DBE, trabalha com abertura de empresas. É assim, formulário, chato, mas é necessário. Você que tem, aliás, talvez até melhor, porque você evita erros. Você está fazendo o cadastro do seu processo, né? Você tem certeza de que aquilo vai para onde você quer que vá, porque você vai seguir o menu corretamente e você não vai deixar que aquele processo seja distribuído de forma equivocada. Tudo isso que você está fazendo, você pode salvar e continuar depois. Tá? Tem um botão aqui embaixo. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas está escrito salvar e continuar depois. Você informa o assunto. Você vai preenchendo o valor da ação. Depois que você preencheu todos os dados básicos, você clica em avançar. Nessa etapa você vai cadastrar as partes do processo,
e os dados obrigatórios indicados por um asterisco. Então, tudo que tiver asterisco, todo o espaço em branco que tiver asterisco, você tem que... E são os dados básicos de um formulário. O nome da pessoa, o CPF, o RG, masculino ou feminino, estado civil, nacionalidade e profissão. CEP, endereço, município, tudo isso. Tem até um link para o site dos Correios para você não errar o CEP. Então, facilita. E eu vou dar eu lembrei de uma coisa agora. Nessas de fazer cadastro de petição inicial, eu acabei descobrindo que o endereço de um cliente estava errado, que ele usava o endereço do contrato de comodato que ele utilizava, e o contrato de comodato estava com o endereço errado, porque o dono do imóvel não tinha cadastrado, não tinha corrigido aquele endereço do imóvel dele na prefeitura. Então, acabei ganhando um trabalhinho aí. Entendeu? Então, sem querer, você acaba ganhando, só usando a tecnologia, sem querer. Tive que ir lá fazer consegui lá, falei com eles e tal, fiz uma regularização cadastral do imóvel. Pô, bacana, entendeu? Só porque eu coloquei o CEP. Bom, depois de cadastrado o tipo e a participação da parte, vai aparecer na tela uma janela para envio da petição. Então você tem aqui o nome dos arquivos e um botão para você adicionar os arquivos. Quando você apertar o botão para selecionar os arquivos, você vai na sua pasta em que você criou sua petição inicial. Você já salvou o seu documento. Então, vamos lá. Você já fez a sua petição inicial, você já transformou ela num PDF, você já salvou ela numa pasta específica, e agora você vai protocolizar essa petição. Tá? Você entra na pasta específica que você salvou essa petição inicial, e você chamou de petição inicial. Vale dizer o seguinte: o próprio tribunal fala que você tem que identificar bem os documentos. Não basta você colocar qualquer coisa ali de nome do documento, que você corre o risco de sofrer uma nulidade. Incorrer numa nulidade, na verdade. Então coloca petição inicial, doc 1 da petição inicial. Se possível, Tiago versus empresa X, traço, petição inicial. Tiago versus empresa X, traço, doc 1 da petição inicial. Quanto mais especificar, melhor. Lógico, você não vai fazer um texto para escrever o nome do arquivo. Mas especifiquem. Outra coisa, evite de colocar cedilhas e acentuação. Evitem. De repente, pode dar um erro de leitura pelo próprio sistema. Isso ocorre muitas vezes sem um motivo muito fácil de descobrir, só com um profissional de tecnologia da informação, e aí isso pode dar erro. Então, eu costumo aconselhar para não colocar pontuação nem cedilhas. Seleciona o documento e anexa esse documento. Naquela janela, vocês vão ver embaixo uma barra informando que estão a utilização de tanto espaço de tanto disponível. Então, no caso aqui, 0 KB de 2.000 disponíveis. Porque o que são 2.000 KB? São 2 megabytes. Tá? Então, bytes, kbytes, megabytes, é a tabelinha de unidades de medida da internet. Então, você tem 2.000 KB ali disponíveis. Quando você preenche e quando você insere a primeira petição, ele vai começar a preencher a barrinha. Ele mesmo vai te mostrando quanto falta para você preencher. Para te avisar. Na verdade, você já vai saber, porque você já sabe quanto... Na hora que você preparou aquela petição com os docs, você já vai saber o quanto que você pode mandar ou não. Tá? E você vai preenchendo. Quando você indicar o documento a ser... não tem esse verbo, né? Quando você indicar o documento para que se faça o download desse documento para o tribunal, ele vai pedir o tipo do documento. Se é procuração, se é um anexo, se é uma petição inicial, se é uma contestação. Isso vai estar aqui, no tipo de documento. Você tem que indicar essa opção.
Por que não, não vai dar erro isso? Porque ele não vai deixar você mandar anexar o arquivo sem você indexá-lo. Tá? Então, é algo que eu falo, que vai acontecer com vocês, mas se de repente vocês se esquecerem, tudo bem. Ele vai falar, aí, você não disse para mim o que é essa petição inicial. Pô, mas está escrito no arquivo o que é a petição inicial, mas ele não sabe ler. Você tem que indicar para ele que aquilo é uma petição inicial. Então, vamos lá. Outra coisa que aqui embaixo, nessa janela tem, depois que você preencheu e anexou todos os arquivos, o último botão que tem aqui é assinar e enviar. Nesse momento, você assina todos os documentos, petição inicial, procurações, DOC1, DOC2, DOC3, e assim vai, custas, com seu certificado digital. O próprio computador, o próprio TJ, o próprio sistema faz com que você assine aquele protocolo. Ah, então eu não preciso assinar o PDF? Não, precisa. Você precisa assinar o documento. Uma coisa é você assinar o documento. Outra coisa é você assinar o protocolo. Tá? Então, todo mundo tem que assinar o PDF. E depois você assina o protocolo. E é nesse momento que você vai assinar o protocolo do documento. Bom. Depois desse momento você deu entrada você acabou de protocolizar o processo. Como você faz a consulta do processo digital? Naquele mesmo... antes de continuar, eu posso voltar aqui no final, tá? Eu sei que vocês estão com um pouco de cara de dúvida, mas a gente tira todas as dúvidas. Estamos aqui para isso. Calma, não fiquem nervosos. Estou sentindo até um calor de vocês aí. Estou até com calor aqui, de tanta... as caras de dúvida. Faz parte, gente. Quando você precisar consultar, não, você assina com certificado digital, tá? O documento é assinado com certificado digital. Eu vou voltar, depois eu volto nisso, tá bom? A consulta do processo é feita na forma tradicional, tá? Da mesma forma que você hoje consulta o seu processo pela internet, você vai consultar via ESAGE. A única diferença é que, em vez de você visualizar apenas os andamentos lançados pelos servidores públicos, pelos cartorários, você vai visualizar o documento digitalmente. E como você vai saber que aquele documento ele é digital? Vai aparecer, acho que vocês já viram essa informação embaixo de um processo, quando vocês vão verificar, em vermelho, numa fonte até maior do que do resto das informações. Este processo é digital, clique aqui para visualizar os autos. Isso só pode visualizar os autos se você tiver com certificado digital. Se o processo for sigiloso, você só vai poder visualizar os autos se você tiver autorizado lá no sistema, com o seu certificado digital. Todo mundo pode acessar documento digital? Todo mundo, desde que tenha o certificado digital. Esteja cadastrado no site no ESAGE. E aí, você com o seu certificado digital, se logando com a sua senha, você tem na sua frente o processo que você só veria no balcão. Tá? Quem aqui já visualizou um processo eletronicamente? Essa é a diferença entre você ficar 40 minutos, às vezes até 1 hora no balcão, esperando um processo, se ele estiver lá, e aí procurar o processo que às vezes pode estar perdido, ou no limbo, e aí você tem ele na tua frente aqui pelo próprio acesso ao ESAGE. Vamos lá. Eu ia passar para o peticionamento no Superior Tribunal de Justiça. Vocês preferem que eu abra para perguntas agora? Ou eu passe para o peticionamento? Eu acho que era abrir para perguntas agora, né? Tá bom, eu acho bom. Eu acho bom. Porque o que acontece? Eu deixo sempre o público, a plateia eu deixo à vontade para pedir, porque
tento fazer com que, apesar de tantas instruções, tanta informação, deixar o mais dinâmico possível, porque senão fica, nossa, o cara começou a falar lá na frente, eu já não estou mais com ele há tanto tempo, e ele está lá na frente. E é o que acontece é o seguinte, é muito do dia a dia, é aquela coisa do, temos que testar, temos que, não podemos ter medo de acessar o site e fazer um teste, não vai ter um prejuízo se você errar o peticionamento e não, lógico, se você não assinar se você assinar e mandar errado, lógico que vai ter prejuízo, mas faça o teste, verifique antes, siga as instruções, siga as resoluções, que aí vocês vão conseguir peticionar eletronicamente. Eu acho que é bastante do dia a dia. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar, mas eu acho que nós estamos também numa fase de transição e vai muito mais do nosso entusiasmo, vai muito mais do nosso estudo, que afinal, estudamos para sermos os profissionais que somos e devemos continuar nos reciclando para recepcionar essas novas tecnologias.